A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de esperança. O Apocalipse quer ajudar a toda a humanidade a se preparar para a volta de Cristo. Como você falou, Fernando, o fim do mundo, na verdade, é um fim do pecado e dos seus problemas, das suas consequências, e é o início de uma nova era, uma nova vida com Deus, onde é dito ali em Apocalipse 21:4, não é, Manassés, que não vai mais haver dor, nem luto, nem sofrimento, nem lágrimas. Então, essa banalização que a mídia faz do nome Apocalipse, devemos fugir disso. Porque senão nós seremos como crianças, como diz a Bíblia, agitados por todo o vento de doutrina. Além do que Jesus diz, Deus diz na Bíblia, né, que a vontade dele, o desejo dele é que todos se salvem. Exatamente. E que ninguém se perca. Né? Então, essa ênfase de Deus na palavra da Bíblia não é uma ênfase de destruir as pessoas. Nem sensacionalista. E sensacionalista. Né? O desejo de Deus é que todos se salvem, conheçam a palavra e se salvem. Né? Manassés. E qualquer alarmismo nessa área provoca algo assim muito interessante no inconsciente popular. Até por uma questão de sobrevivência, as pessoas se bloqueiam um pouco. Deixa eu explicar. As pessoas ficam com tanto medo do tal do fim do mundo e do jeito que é apresentado aí na mídia, de uma forma geral, elas ficam com um grau de ansiedade elevadíssimo. E ninguém pode sobreviver com esse grau de ansiedade elevadíssimo. E até por uma questão de sobrevivência, para você continuar sobrevivendo, vivendo, você precisa se esquecer disso, sublimar, racionalizar e dizer não tem nada a ver, até para uma defesa própria. Porque a ansiedade é muito alta. É como um psicanalista, um psiquiatra que trata com os problemas das pessoas, ele tem que viver aquilo na hora, né? Perfeito. Mas em casa, quando ele sai, ele tem que esquecer aqueles problemas e viver a vida dele, né? Mas tem aqui, Fernando, aqui em Isaías 24:5, uma explicação de Deus. Olha só. Na verdade, a terra está contaminada por causa de seus moradores, porquanto transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra. E os que habitam nela se tornam culpados, por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. É uma consequência, a agressão da natureza e tudo. Mas aqui está dizendo que pessoas restarão. Aí está a esperança da Bíblia. Aqui vem a esperança. Quem restará? Aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador, se firmarem no estudo da Bíblia, sempre se pautarem por um está escrito, essas pessoas resistirão, estarão em pé diante da volta de Cristo. Agora deixa eu só terminar perguntando um negócio para vocês. A gente vê que, a gente percebe que as pessoas, em geral, eles colocam a Bíblia em pé de igualdade com o que os Maia pensaram, com o que os egípcios pensavam, colocam a Bíblia em pé de igualdade com o Nostradamus. Nós comentamos aqui, Manassés comentou sobre o Nostradamus e tal, as falhas na maneira dele fazer a profecia dele e tal. Mas como eu posso deixar as pessoas com certeza de que a Bíblia é diferente? Pergunta muito interessante, Fernando. Eu convido a todas as pessoas a lerem Daniel capítulo 2. Ali em Daniel capítulo 2, Deus mostra com milênios de antecedência o surgimento dos 4 grandes impérios mundiais, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e os países da Europa. E depois que Deus mostra esses impérios, por nome inclusive é mencionado, ele mostra esses impérios simbolizados por partes de uma estátua que o rei de Babilônia teve um sonho, ele mostra uma pedra atingindo essa estátua, que significa Jesus, a volta de Cristo. Agora deixa eu te perguntar, e esse negócio, esse simbolismo não é meio parecido com o do Nostradamus, assim? Não está se encaixando naquilo que o Manassés falou? Um negócio meio simbólico, uma estátua, mas aí você está falando que isso significa a história do mundo e tal. Isso é meio simbólico, não é? O simbolismo bíblico, Fernando, é diferente do simbolismo, por exemplo, místico. O simbolismo bíblico, quando Deus deu aquela estátua no sonho de Nabucodonosor, foi uma forma didática de Deus mostrar para aquele rei pagão como seria a história do mundo. Mas ele mesmo explicou ou a gente que inventa essas explicações? O próprio Deus na Bíblia explicou. Quando lê Daniel 2, com Daniel 7, Daniel 8, apresenta-se até o nome dos reinos que existiriam. Detalhado. Ele explica, né? Ele fala, a cabeça da estátua significa o reino da Babilônia. Sim. Então, é diferente. É claríssimo na Bíblia. Então, o que essa profecia mostra, Fernando? Que Deus, ele tem a história nas mãos dele. Então, nós não precisamos temer
o fim do mundo se estivermos ao lado de Cristo, porque a primeira vinda de Cristo, de acordo com Gálatas 4:4, aconteceu na plenitude dos tempos, ou seja, Deus é organizado. Então, se Deus foi organizado em enviar a Jesus pela primeira vez para morrer por nossos pecados, como que Deus vai ser desorganizado? Plenitude é o tempo exato. É o tempo exato, isso mesmo. Então, como que Deus seria desorganizado para que Cristo viesse de uma outra forma, sem que ninguém soubesse, pelo menos tivesse os sinais da volta de Cristo? Então, a pessoa pode ler a Bíblia em Daniel 2 e ter a certeza que milênios antes de acontecer alguma coisa, a Bíblia já profetizava. Certo. Tem uma coisa linda demais. Sempre que Deus apresenta, por meio de seus profetas, aqui em sua palavra, alguma descrição sobre o fim do mundo, né, alguma descrição catastrófica, ele em seguida apresenta a grande e extraordinária esperança. Ele nunca deixa você assim no medo, no pânico, no pavor, porque quando se fala sobre o fim do mundo, as pessoas ficam apavoradas. Eu não sei como as pessoas vão sair aí depois de assistirem esse filme. Eu não sei, não assisti o filme, só vi o trailer. Mas na sequência aqui de Isaías, daquela passagem que eu acabei de ler, no próximo capítulo 25:8, olha só que esperança maravilhosa. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Amém. Maravilha, quer dizer, o que Deus planeja é um momento de acabar com a dor, com a lágrima, com essa ansiedade que as pessoas têm de saber o futuro, de saber o que vai acontecer na vida delas, na vida dos seus queridos, né? Essa é a mensagem do Senhor para você e para mim. Nesse final de semana, onde mais um filme, porque esse é mais um filme que está saindo, né? É um momento para a gente parar um pouquinho e pensar que durante toda a história desse mundo, Deus tem avisado, tem anunciado aos seus filhos. Em 2 Pedro capítulo 3, Deus nos dá uma advertência. Ele diz assim que os homens andam seguindo as suas paixões, e que eles andam ainda dizendo assim, Jesus vai voltar? Que nada, Jesus não vai voltar agora. Desde que nós nascemos, os nossos pais, já os antepassados falavam a respeito disso. Ele não vai voltar, demora muito para ele voltar. Contudo, o Senhor Jesus está voltando. A palavra de Deus deixa clara que quando isso estivesse acontecendo, realmente seria mais um sinal de que ele estaria prestes a voltar. Então, é um momento para nós pararmos, pensarmos que dentro dessa saga de filmes, todos eles apontando para alguma coisa, o inimigo de Deus irado, querendo tirar a nossa atenção da palavra de Deus, querendo colocar dúvida e dizer para você e para mim que tudo é ficção. E quando se ouvir falar em paz, daqui a pouco, quando todos estiverem falando em união para dar um jeito nesse mundo, que é o que já estão falando, né? Se nós não nos unimos para fazer alguma coisa, o que é o filme? Agora isso é para nos dar uma mensagem, para nos unir. Lógico, nós temos que nos unir uns aos outros e a Deus, mas sabendo de que só se nós nos unimos a nós, uns com os outros, não vai adiantar nada. Agora, se nos unimos com Deus, aí sim. Que Deus possa abençoar você, ficar com você e não se esqueça do que está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.